Você já percebeu como às vezes parece que seu filho tá ali tranquilo, suave, entendendo tudo, mas de repente ele explode numa birra ou reage sem pensar? Isso acontece porque o cérebro da criança tem dois andares que precisam se integrar, o de baixo e o de cima. E entender como isso funciona muda completamente a forma como a gente se relaciona com elas. Hoje eu vou te mostrar como essa integração impacta em emoções e comportamentos e como você pode usar isso no dia a dia para criar mais conexão e menos conflito. Na prática, o cérebro da criança tem um andar de baixo, ligado às reações mais primitivas, automáticas de sobrevivência e de emoção mais bruta. E tem o andar de cima, responsável pelo raciocínio, autocontrole, empatia e pelas decisões. Só que esse andar de cima só fica realmente pronto lá pelos 23 anos. Ou seja, a criança e até o adolescente ainda estão construindo isso. Por isso, quando os dois andares não estão bem integrados, aparecem comportamentos que os pais interpretam como errado. E, na verdade, é apenas uma imaturidade emocional. A partir daqui, vamos ver 4 estratégias para melhorar o nosso relacionamento com a criança e ensiná-la de forma que criemos vínculos e não medo. O primeiro é aprender a ler o comportamento da criança. Quando uma criança se recusa a fazer a lição, muitos pais já pensam: irresponsável, preguiçosa, não liga para a escola. Já rotula a criança. Mas se a gente olha pelo cérebro, pode ser outra coisa. Ela pode estar cansada, frustrada por não ter tempo de brincar ou se sentindo incapaz porque não entendeu a matéria. Ler o comportamento é entender o que está por detrás da ação, é entender por que a criança faz o que faz. Então, qual a diferença das birras do andar de cima e do andar de baixo? O andar de cima é quando a criança tem consciência do que está fazendo. Ela esperneia porque sabe que se chorar, ela ganha o que quer. Aqui tem manipulação e controle. Ela para quando consegue o que queria. E que fique escuro aqui, que essa atitude é aprendida. Quando não somos firmes, não mantemos as regras e os combinados, quando usamos a chantagem ou agimos na permissividade, a criança aprende e reproduz porque já percebeu que isso funciona. E o andar de baixo é quando o cérebro assume o volante. A criança perde totalmente o controle, chora, grita, não consegue escolher e nem se acalmar. Nessa hora, não adianta gritar mais alto ou exigir calma, porque ela não acessa o raciocínio. O que ela precisa é se sentir acolhida, até que volte a se regular. Se você quer entender e aprender o que é acolhimento, assista ao vídeo que vai aparecer no card final. E um exemplo prático e muito comum é a criança no mercado, principalmente com 3 anos, que quer um doce e se joga no chão. Antes de você pensar em falta de educação, lembre-se, talvez seja o andar de baixo no comando. Respire, abaixe-se até o nível dela e acolha. Eu sei que você queria muito esse doce, mas hoje não vamos levar. Eu entendo a sua raiva. Isso ajuda o cérebro a se reorganizar e o ensina de verdade a se autorregular. E ele aprende a conter a sua impulsividade. E o mais importante, é o vínculo de segurança que foi criado entre vocês, e não o medo. O terceiro é trabalhar a memória da criança. Então, qual a importância disso? As crianças têm memórias implícitas, que são automáticas, ligadas às emoções, cheiros e sensações. E também elas têm as memórias explícitas, que já podem ser contadas em palavras. Quando ajudamos a criança a organizar essas memórias, ela aprende a se regular melhor. É exatamente isso que fazemos em terapia. Um jeito simples é contar histórias do que aconteceu. Por exemplo, ontem você ficou triste porque não conseguiu terminar a prova, você se lembra? Mas depois você estudou e foi melhor. Isso ajuda a dar sentido, fortalece a confiança e cria a autoestima, pois focamos no esforço da própria criança. O quarto é: ensine que emoções são mutáveis, elas vão passar. Um ponto que tranquiliza muito os pais: emoções não são permanentes. A criança pode estar triste, frustrada ou com raiva, mas isso não define quem ela é. Se ensinamos que a emoção passa, que ela não a define, ajudamos a desenvolver inteligência emocional.
É como mostrar que a raiva é uma nuvem e não o céu inteiro. Fique atenta para não minimizar o que a criança sente. Acolha, escute e só depois crie estratégias e aponte caminhos. Quando entendemos o cérebro da criança e aplicamos essas estratégias, tudo muda. Você deixa de ver a birra como desobediência e passa a ver como um pedido de ajuda. Já pensou na diferença que isso faz no vínculo, na confiança e até no comportamento? Vou te dar um exemplo real. Uma mãe me contou que antes gritava que o filho não fazia o dever de casa. E agora, quando ele trava, ela respira junto, acolhe e depois o ajuda a organizar os passos. O resultado disso é ele estudar com mais autonomia e ela sentir menos desgaste, porque ele realmente aprendeu o que fazer quando travar. Se esse vídeo fez sentido, assista também o vídeo Entenda o Cérebro da Criança, que vai aparecer aqui no card. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com outras famílias, porque isso pode transformar muita relação por aí e ajuda o nosso canal a crescer. E para você que quer se aprofundar, eu preparei o e-book Escolhendo Palavras e Criando Vínculo, um guia prático com 7 anos de experiência, cheio de ferramentas para criar vínculos afetivos e amorosos através da conversa, escuta e acolhimento. O link fica aqui na descrição. E claro, vem participar também da nossa comunidade no WhatsApp. Lá a gente compartilha caminhos de uma educação sem bater, sem gritar e sem humilhar, usando ferramentas da parentalidade e educação positiva, inteligência socioemocional e brincadeiras para fortalecer o vínculo. Só apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code. Se você ama, se preocupa e quer desenvolver a sua criança, aqui é o seu lugar. Bora mudar o mundo, uma criança de cada vez.